queremos fazer alguma coisa neste país, isso é importante. Queremos saber qual é a importância política na tua vida e para falar um bocadinho sobre este fenómeno da política em relação aos jovens e os jovens em relação à política, trouxemos até nós o Luís Miguel, que é mestre em marketing político. Olá. Fez uma tese sobre esta temática, não é? Em que comparaste os jovens portugueses e os jovens brasileiros. Exatamente. Portanto, Como é que surgiu essa ideia? Porque é que tu quiseste fazer a tese sobre isto? primeiro porque nunca ninguém tinha feito nada sobre isso. E eu quis comparar essencialmente dois povos que, apesar de estarem muito, portanto, afastados geograficamente, Mas são próximos culturalmente. exatamente, como é que havia semelhanças e diferenças entre estas duas populações, no fundo. E a que conclusões é que tu chegaste? As conclusões que eu cheguei é que tanto os brasileiros como os jovens portugueses se encontravam desmotivados e desinteressados. Depois percebemos isso pelo Facebook, deu para perceber. Claro. Ainda assim, os brasileiros, curioso, sentem-se mais motivados que os portugueses, apesar de ser uma pequena percentagem. E porquê? Porque eu acredito, depois de ter feito este estudo, que o nível de corrupção existente na política portuguesa e as novas notícias, nomeadamente nos últimos anos, que nós temos vindo a acompanhar nos mídia, têm vindo a fazer com que os jovens portugueses se sintam mais motivados a participar no mundo político ativo. Portanto, houve uma série de casos que suscitaram a suspeita, não é? E a desconfiança. Os brasileiros já estão habituados, portanto, assim como assim, já é a mesma coisa, não há problema nenhum. O que é que a casa Exatamente, gasta. já sei o que a casa gasta. Portanto, dizes tu que participam, mas também porque, como estávamos a dizer, o voto é compulsório, não é? Tens de participar, não tem alternativa se não votar. Exatamente, não. Os brasileiros são obrigados a partir dos 18 anos, mas podem votar a partir dos 16. Portanto, têm ali 2 anos para se começarem a ambientar. A ambientar e a perceber, Exatamente. a pesquisar o que é que é. E em termos de cultura política, o que é que encontraste? Encontraste pessoas que sabiam mais daquilo que estavam a falar lá ou cá? Bem, convém referir que no Brasil há uma grande salada ideológica, portanto, há Gosto disso. Uma salada. uma salada ideológica. ideológica. A Exatamente. couve-roxa é de esquerda, não é? Tem ar disso. E o alho é de direita. Não, neste caso, o que é que acontece? Há muitos partidos, os agentes políticos mudam de partidos muitas vezes, portanto, não há uma corrente ideológica que possam seguir, só apenas o Partido Comunista e o Partido Trabalhador, que têm uma ideologia mais rígida, portanto, os outros variam muito de ideologias. Toda a gente é como mudar de camisa. E achas que os brasileiros votam mais em política, em caras, em candidatos, do que em partido? Então? Ai, sem dúvida. Completamente. Os brasileiros votam mais em caras. Em Portugal nós achas vimos- que é o contrário? Em Portugal, acho. É, não é? Eu acho que sim. Eu chamei a atenção agora para mim, porque há pouco tempo assistimos àquela que foi corrida ao Senado, não é? As pessoas tiveram que candidatar-se ao Senado e o candidato Tiririca, quer dizer, conquistou Pior que tá, não milhões, Exatamente. milhões de votos. E depois teve que atestar que sabia escrever, não é que não era analfabeto, mas, portanto, aí provámos que as pessoas, se calhar, votaram por gozo, a brincar, só a questão é que são 50 milhões de pessoas, ou 250 milhões de pessoas, ou uma quantidade enorme de pessoas. Não, Rui, isso é um exemplo, porque as pessoas quando votaram no Tiririca foi um voto de protesto, ou seja, Pois. em vez de votarem em branco ou votarem rasurado, que não entra para as estatísticas, portanto, vocês em casa, se votarem, não votem rasuradamente, votem em branco se quiserem reclamar do governo, Exatamente. porque os votos em branco contam, os Mas não rasurados podem não. escrever E nada, normalmente não é? são votos. Em branco mesmo. Em Deixar branco a folha mesmo. em branco e dobrar. Não é escrever são- nada. Se escreverem alguma coisa, já é anulado. E são votos claramente e sem qualquer sombra de dúvida de protesto. São Exatamente. votos São declarações de exatamente. vontade também. O que eu te ia perguntar é se há pouco estávamos a falar se o facto das pessoas hoje em dia não entrarem mais tarde no mercado de trabalho não tinha uma influência na maneira como veem a política. Porque não veem a política associada ao seu dia-a-dia de uma forma tão presente, não é? Os pais têm esses problemas, mas os Sim, filhos claro. ainda não. Concordas que tem a ver com isso? Tem a ver com essa falta de entrada no mercado de trabalho e também esse generation gap, esse fosso entre os políticos que estão lá e os jovens? Não, concordo muito. Aliás, convém referir que antigamente a juventude era dos 15 aos 25 anos. Hoje em dia... Até aos 30 Até e- aos 30, porque os jovens saem da faculdade... Tiveram um exemplo máximo de juventude, No meu claramente. caso, jovem, 30 Os anos. jovens, os jovens saem da faculdade, não têm trabalho, não têm Ficam perspectivas. em casa dos pais até muito mais Exatamente. tarde. E o Rui há bocado pegaste num exemplo muito engraçado. Nós hoje em dia não temos ditadura, não temos um inimigo público, não temos que Sim, lutar. sim. Compreendes? E isso também foi um dos grandes fatores pelos quais o jovem acabou por ficar um bocado mais acomodado, mais interessado, mais motivado. E depois há um grande fator, que há uma grande diferença comunicacional. A forma como nós comunicamos hoje em dia é muito diferente como se comunicava há 20 anos atrás. Antigamente, para se aliciar um eleitor, aliciava-se de outra maneira. Hoje em dia, Com dinheiro.
Também, com também. forno. Sim. Um adulto não sabe dirigir a sua comunicação para um jovem, até porque, na maior parte dos casos, os jovens, como estão desinteressados e descredibilizados em relação ao mundo da política, também não se mostram muito interessados. Então, desde logo, e nós vemos isto nas presenciais, neste momento, os jovens não se sentem muito aliciados a participar sequer. Sim, e isso era uma coisa que eu te ia perguntar, sim. A maneira como a mensagem é veiculada, foi aquilo que nós iniciámos por aí, tem a ver com o facto de tratarem aquilo como se fosse um bocadinho toda a gente é igual, é um marketing de massas. Exatamente. Não achas exatamente. que esse é um dos problemas? Exatamente, é um problema muito grande. O paradigma da comunicação evoluiu. Hoje em dia os jovens estão rodeados de muita informação, muita tecnologia. Permanentemente ligados também. Claro, nós estamos na era digital. Os nossos pais não viviam na era digital. Claro. A comunicação é logo a partir daí muito diferente do que se fazia há 20 anos atrás. Portanto, o que acontece aqui é que os políticos não estão adaptados a esta nova comunicação que se faz nos dias de hoje. E também não há muita proximidade, não é? Entre, por exemplo, entre os jovens, que é o que nós estamos aqui a falar mais, e os políticos, não há uma relação de proximidade, não há uma relação de cumplicidade também, porque eles não se identificam naquilo que eles estão a falar. Exatamente. Nós vemos que as pessoas que estão no governo ou que estão em cargos preponderantes são pessoas que já lá estão há muitos anos. Não há provavelmente um renovar do próprio sistema. Portanto, as pessoas acabam sempre por achar, e lá está, as mensagens no Facebook, isto é sempre igual, é sempre a mesma coisa, não vai dar em nada. Porque o sistema não é reciclado e precisa de ser reciclado. As pessoas precisam, e nomeadamente os jovens, nós somos jovens, sabemos, não é? Nós precisamos de acreditar em alguma coisa. E estavas a falar há pouco do Bloco de Esquerda ter muitos filiados Mais Serem jovens, todos, sim, se não houver Jotas. haver muitos jovens. No meu estudo, o que eu concluí é que os jovens estão mais ligados a partidos de esquerda. Sem dúvida. Eu percebo que tem que ter assustado isso, mas eu acho que mas é fácil, tu quase todas as pessoas. É normal, porque é Tem a também ver com uma. aquela coisa da paixão, não é? É uma coisa E não mais só, da e de direita, não é revolta tão e de apaixonante. vontade de mudar, porque os Idade jovens têm sempre, utópica. exatamente, tem uma maneira de ver as coisas diferente. Um dos grandes problemas, como nós sabemos, é o da abstenção, não é? Que Exatamente. nas últimas eleições, pelo menos aquilo que vimos, situou-se nos 60%. Com mais de 700 mil eleitores, é muita gente. É muita gente. Muita gente. O que é que se prevê? Na tua análise, achas que as pessoas vão votar ou não? Não, acho que não. Não vamos Ainda ser será positivos. maior a abstenção. Não vamos ser utópicos, Ainda será maior a abstenção nesse aspecto. então. Será maior, será dentro do mesmo número, mas não vamos. mas a maior parte não irá. Eu acredito que não, infelizmente. Eu acho que há um fator muito preponderante a explicar. Política não é só votar nos partidos políticos. Política é fazermos o nosso... Ter uma atitude civicamente... Exatamente. Sim, claro, e no dia-a-dia tu podes defender Ativa. os teus ideais sem ser maluquinho, mas no teu dia-a-dia, Claro, não é? Porque claro. faz Cidadania. parte. Não é? Exatamente. Isso é uma das grandes soluções do sistema. Nós começarmos a educar desde muito novos para um movimento de cidadania muito ativo. Eu Porque ia-te perguntar mesmo isso, com certeza não foi uma parte do estudo, mas na tua opinião, daquilo que estudaste, achas que a solução passa por aí, educar as pessoas, as crianças desde pequenas a ter uma cultura política, enfim, mais alargada? Eu entrevistei os partidos políticos no Brasil e em Portugal, para além de jovens também. Quis saber qual é a percepção deles. Em relação aos jovens? Exatamente, que era para o estudo ficar mais completo. E a percepção que eles tinham, e uma das soluções que eles indicaram, tanto brasileiros, curiosamente, como portugueses, era exatamente essa. Devia existir uma política de educação mais objetiva nas escolas. Mais focalizada também. Exatamente, para as pessoas saberem certamente o que é votar. Hoje em dia fala-se muito nos mídias, os mercados, o FMI, a maior parte das pessoas não sabe o que é que são os mercados. Parece, sei lá, um bicho-papão, Claro. não é?